Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos dar uma outra versão sobre função, que essencialmente é o gráfico da sua função. E o que eu quero passar nessa aula é que existe, vamos dizer, dois approaches para entender uma função: algébrico e geométrico. Algébrico é fazer conta, expressão e tentar resolver, e geométrico é entender pelo gráfico da função. E o bom da geometria é que ela dá um pouco mais de intuição do que está acontecendo. O algébrico fica mais rigoroso, pode tentar entender outras coisas mais além, mas geométrico te faz entender mais rápido o que está acontecendo. Então sempre vale a pena poder, vamos dizer, transladar para os dois lados. Então vamos pensar o seguinte: temos uma função, vamos trabalhar no intervalo AB para os reais, já fixei o meu domínio, e o gráfico da função nada mais é que xy em R2, tal que o x está no meu domínio e o meu y seja exatamente o meu f de x. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte: uma função, na cabeça, que tem que estar na cabeça de vocês, é que se eu sei quem é o meu x, então eu tenho que saber quem é o meu y. Ou seja, o y é único. O que quer dizer que o y é único? Então, para cada x fixado, vamos pegar um x fixado. Então, no x fixado, eu tenho que caçar um y. Caçar um y é a mesma coisa que desenhar uma reta vertical sobre o x. E nessa reta vertical, eu vou marcar o ponto y. Qual é a distância? Por exemplo, se o y for igual a 1,5, eu tenho que marcar na altura, ou 2,5, eu tenho que marcar a altura 2,5 aqui. Se fosse menos 2,5, eu marco orientado 2,5 para baixo desse eixo x. Então, em cada ponto x, no meu intervalo AB, eu vou marcando um pontinho na minha reta vertical. Então, agora fica pensando, vamos desenhar um monte de pontos em cada uma das retas verticais. Junta todo mundo. E dá uma curva. Essa curva é o que a gente chama de gráfico da função. Por exemplo, então, o interessante disso aqui, eu não dei a expressão nem nada da função, mas eu dei o gráfico dela. Então, vamos supor que esse aqui é o gráfico, o que eu consigo, só olhando dele, saber? Por exemplo, eu consigo dizer que f de 0 é igual a 0, f de b também é igual a 0. Eu sei que f de x é negativo se x pertence a 0b, e eu sei que f de x é positivo se x pertence a, cadê você? A 0. Só olhando ela. Outra coisa que eu sei, o maior valor que a f atinge é quanto mais alto ela tiver. Então, o meu ponto máximo é 3. E o meu ponto mínimo é algum valor negativo que eu não marquei aqui, mas seria o menos 2. Além disso, eu sei que a minha f, vamos dizer, decresce até aqui, esse pontinho, que eu não marquei, mas fica um ponto qualquer, que eu ia saber a princípio. E depois desse ponto aqui, ela cresce, até chegar no 0. E eu não dei nenhuma expressão dela, mas só para saber o gráfico, eu sei o que está acontecendo. Tá, então, tá bom, professor. Se eu sei a função, teoricamente, eu consigo fazer o gráfico da função. Mas isso é fácil fazer? Não. Demora. O curso de cálculo é exatamente para ensinar a fazer gráficos de funções, de qualquer tipo. Mas, pelo menos, a gente já conhece alguns no nosso ensino médio, que uma delas é a reta. Quando a gente pega f, por exemplo, em que x vai para 2x mais 1. Então, o que nós temos?
Eu sei que o f de 0 é igual a 1. Tá? Substitui x por 0. 2 vezes 0 mais 1. Se f de 0 é igual a 1, o que eu faço? Pego x igual a 0, olho a reta vertical e vejo quem toca no y. Além disso, eu sei que o f de 1 é igual a 3. Se f de 1 é igual a 3, o que eu faço? Pego 1, traço minha reta vertical e marco o ponto de distância 3. Agora eu vou usar já uma informação do ensino médio, que eu sei que o gráfico dessa figura aqui tem que ser uma reta. No caso, um segmento de reta, porque eu estou restringindo o meu domínio. Então, o que quer dizer isso? Bem, vou marcar aqui o f de 2 igual a 5, que isso aqui vai ser um ponto também importante, por mais que o f de 2 igual a 5 não faça sentido aqui, mas vamos dizer que quase faz, né? Então, vamos traçar essa reta aqui. Agora, do gráfico, agora vamos usar as convenções que a gente falou da aula passada, o 0 está no domínio, então a gente marca uma bolinha fechada no 0, e o 2 não está no meu domínio, então esse ponto não está no meu gráfico. Então eu marco uma bolinha aberta aqui dentro. E o gráfico dessa função é esse segmento de reta. Se eu, por exemplo, tirasse a restrição do domínio, eu bastaria desenhar reta, inclusive na parte de baixo aqui toda. Mas, como eu restringi o domínio, tem que ficar desse jeito. Pontinho fechado aqui e bolinha aberta aqui. Um outro exemplo que a gente conhece é o gráfico de uma parábola. X ao quadrado menos 4x mais 3. Não vou tentar resolver com todos os detalhes, mas eu sei que f de 1 é igual a 0. Eu sei que o f de 3 também é igual a 0. E um outro ponto que vai nos interessar, quando eu peguei aqui o 1 e o 3 deu uma simetria, e eu sei que a parábola tem que ter alguma simetria em algum ponto, vai ser interessante calcular a metade o segmento do meio de 1 e 3. Ou seja, f de 2. E f de 2 é 4 menos 8 menos 4 mais 3, menos 1. Então, os pontos que nós temos é o seguinte: f de 1 igual a 0, f de 3 igual a 0, e o f de 2 é igual a menos 1. E como a gente sabe qual é o gráfico, que o gráfico é uma parábola, a gente já tem essa informação de antemão, e esse aqui vai ser o ponto que a gente chama de vértice da parábola, e é o menor valor possível dela. Ou seja, vamos marcar aqui mais um ponto só para facilitar, f de 0 igual a 3. F de 0 é igual a 3. Se f de 0 é igual a 3, como eu sei que vai ter simetria para cá, sem fazer conta, eu sei que f de 3 é igual a 3. Opa, f de 4 é igual a 3. Ou seja, se eu andei 1 para cá, então andar 1 para cá tem que dar o mesmo valor. Isso quer dizer a simetria. Mas, então o gráfico disso veja que eu já estou usando uma informação muito preciosa e muito importante. Eu sei que o gráfico é uma parábola. Além disso, outro ponto que é informação bem forte, só de olhar o gráfico, eu sei que a f é maior ou igual a menos 1 para todo x real. Essa é a informação que eu tenho. O que não é óbvio olhando só para essa expressão. Mas professor, tem meios para achar que o f é maior ou igual a menos 1. Olha o que eu percebi. Eu percebi que isso aqui é igual a x menos 2 elevado ao quadrado mais 1.
menos 1. Ou seja, eu percebi que isso é igual a isso. Tá, e por causa disso, eu sei que isso aqui é maior ou igual a zero. Isso aqui é menos 1 mais algo maior ou igual a zero é igual a menos 1. E exatamente vai atingir igual a menos 1 quando x é igual a 2. Exatamente isso. Essa é a maneira algébrica de ver que é maior ou igual a menos 1. Mas o gráfico também ajuda muito. E vai ser muito importante que quando a gente começar a trocar para polinômios de grau 3, grau 4, vamos aprender outros conceitos, que é o conceito de derivada, tudo isso, mas vai nos ajudar a fazer também o gráfico da função e bater o olho a gente sabe quando cresce e decresce de forma mais fácil. Então nós temos mais intuição com o gráfico. Não precisa usar essa artimanha algébrica aqui. Mas enfim, temos o gráfico é uma parábola. E o último exemplo da geometria analítica, eu acho interessante só para explicar a vocês o que está acontecendo, é o que a gente chama de hipérbole. Se não souber o que é uma hipérbole, não tem problema, a gente não vai usar durante um bom tempo no curso, mas é para explicar o que está acontecendo. Quando eu coloco em equação, ou seja, eu não escrevi y igual a f de x em nenhum momento, eu não escrevi isso. Eu escrevi uma equação e estou perguntando qual é o lugar geométrico dessa equação no plano cartesiano. Ou seja, quais são os pontos x e y que satisfaz essa equação aqui. Qual é o desenho dela. E o desenho, a gente sabe, da geometria analítica, que a gente chama de hipérbole. E o que é importante nesse conceito é o seguinte. Pergunta, isso aqui pode ser gráfico de alguma função? Resposta, não. Por quê? Porque se eu quisesse, por exemplo, quanto ao f, deixa eu marcar aqui o ponto menos 1, esse aqui é o ponto 1. Quanto ao f de menos 2, se eu fosse gráfico de uma função, eu traçaria uma reta vertical e veria que tem, vamos dizer, mais de uma solução. Então, isso aqui não é gráfico de função nem sonhando, porque só pode... Porque se eu sei o x, eu tenho que saber quem é o y sem nenhuma ambiguidade. Aqui eu tenho duas possibilidades, então eu tenho uma ambiguidade, então isso aqui não pode ser gráfico de função. Mas mesmo assim, dá para a gente trabalhar como gráfico de função se a gente restringir um pouco o y. Então, por exemplo, se eu trabalhar com x ao quadrado menos y quadrado igual a 1, e acrescentar restrição y maior ou igual a zero, então quer dizer que o y é maior ou igual a zero? Significa que só me interessa quando o y igual a zero é o eixo x, então só me interessa daqui para lá. Ou seja, eu excluí esse pedaço aqui de baixo todo. Isso aqui não existe. Se isso aqui não existe, agora eu posso olhar isso aqui como gráfico de uma função? Ou seja, isso aqui é união com isso? Posso. Pergunta de qual domínio? O domínio é de menos 1, de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. Então vamos escrever isso aqui só para entender o que está acontecendo. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 1. Então vamos passar o y para lá e o menos 1 para cá. Então y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 1, o que implica que y seria mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E daqui, na verdade, como que o y é maior ou igual a zero, eu tenho que y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, se olhar olha aqui agora o domínio dessa função, x ao quadrado menos 1. Só faz sentido se x é maior ou igual a 1 ou se x é menor ou igual a menos 1. E o gráfico dessa função é isso aqui. Mas, professor, eu poderia trocar então por y menor que zero e também ser o gráfico de uma função? Sim, aí seria aqui de baixo com aqui de baixo. Mas, e outro ponto que é interessante é que a gente, pelo ensino médio, já consegue fazer o gráfico dessa função aqui.
y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Só botar numa forma que a gente já conhece da geometria analítica. Um outro ponto que também é importante, professor, y maior ou igual a zero pode ser visto como o gráfico de uma função dos reais para os reais? Ou seja, eu posso ver essa união dessas duas curvas aqui como o gráfico de uma função com domínio todos os reais e contradomínio todos os reais? A resposta também é não. Por quê? Porque se eu pegar o f de x igual, se eu pegar o x igual a zero, por exemplo, não tem. Quem é o f de zero? Para que dá o gráfico aqui? Não tem. Então tem que lembrar da função, da definição de domínio, é que todos os pontos daqui tem que ser usado. Todos os pontos do domínio têm que ser usados. Se não for usado, não é função. Mas professor, poderia considerar? Não, função é isso por definição. Eu não posso perder a ambiguidade em nenhum momento. Eu tenho que ter toda a informação no meu domínio. Isso aqui é extremamente importante. Senão, se isso aqui ficar, vamos dizer, a Deus dará, não tem um estudo adequado para fazer isso. Então, a resposta seria, tecnicamente, não. E o que me interessa é que o domínio vai ser menos infinito até menos 1, fechado, união com 1 até mais infinito. E esse é o domínio da minha função f. E basicamente é isso que eu queria falar da revisão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.